Fundado pelo imperador Jimno em 66 a.C., o Japão tinha os seus próprios mitos sexuais. De acordo com a lenda, o Japão surgiu através do rei Izamani e da deusa Izanagi, que agitaram o oceano com uma lança ornamentada, dando assim origem às ilhas. Após formarem o Japão, falaram mutuamente sobre os seus corpos. A maneira como se viam era a seguinte. A mulher era alguém que precisava de algo mais no seu corpo. E o homem? O homem era quem tinha algo em excesso. Eles queriam unir esses dois fatores, o que estivesse em falta e o que estaria em excesso. Assim se deu esta fusão sexual de ambos, e daí em diante do resto do mundo. O budismo e o confucionismo tiveram um grande impacto no Japão, mas os japoneses tinham as suas próprias crenças sobre o sexo. Não havia o conceito de pecado original como no cristianismo, e as práticas sexuais não eram vistas como um pecado. Os japoneses acreditavam que a família era a espinha dorsal da vida, desde que cuidassem da família e gerassem filhos. Os homens eram livres para se divertirem com prostitutas e concubinas. Inicialmente, o casamento não era a situação ideal para a sexualidade. O confucionismo, assim como o budismo, consentiam abertamente a sexualidade fora do casamento. Os homens podiam usufruir da sexualidade extramarital, sem qualquer prejuízo do sistema familiar. Ao contrário destas, as mulheres japonesas do século VII tinham frequentemente múltiplos maridos e amantes. Além das esposas, as outras mulheres importantes na sociedade eram as prostitutas. Elas tinham um papel vital no relaxamento do stress dos homens. As prostitutas eram geralmente bem vistas e chamadas de as deusas da misericórdia. A razão disto era o facto de serem vistas como alguém que prestava um serviço de compaixão aos homens. A sexualidade masculina era vista pela maioria dos homens japoneses como algo que tinha que ser, digamos, aliviado. A prostituição foi permitida e controlada pelas autoridades no século XIII. Mas a sua fase de mais nome salientou-se durante o período Tokugawa, no século XVI. Este foi um período governado pelo Shogun, com o propósito de regulamentação. Implementou casas de tolerância nas grandes cidades do Japão, bordéis licenciados dentro das cidades, legalizados. As pessoas que lá trabalhavam eram conhecidas como prostitutas autorizadas. Na mesma época, aproximadamente, surgiu uma linda e talentosa mulher, a geisha. A origem das geishas estaria nas filhas dos aristocratas falidos. Contrariamente às crenças atuais, as geishas não eram simples prostitutas. O termo geisha significa artista. Estas mulheres eram altamente treinadas para serem entertainers. Elas cantavam, dançavam, atuavam em cerimónias e tinham ocasionalmente relações íntimas com os clientes. As geishas e as prostitutas não eram o único objeto de desejo dos japoneses. Quando não os satisfaziam, iam para o teatro. Kabuki, onde os papéis femininos eram protagonizados por homens. Era o céu para os jovens prostitutos masculinos que tinham frequentes romances com os shoguns e os samurais, altamente qualificados. Estes romances com os jovens rapazes não afetavam o seu estatuto na sociedade japonesa. Normalmente este facto não era visto como homossexualidade. Muitos dos clientes destes rapazes eram homens casados. Esta prática
teve continuidade durante o princípio do período moderno de Tokugawa. O mundo dos bordéis, das casas das geishas e dos kabusi foi imortalizado através das pinturas em blocos de madeira, conhecidos por ukiyo, ou mundo flutuante. As pinturas mais sexualmente apelativas, ou ukiyo-e, eram conhecidas por shunga. Estas pinturas funcionavam frequentemente como uma forma de pornografia leve e eram compradas pelas pessoas que as penduravam nas paredes das suas casas. Elas não se incomodavam com o tema. Pelo contrário, até gostavam. Esta cultura, que não era propriamente puritana, viu o sexo no dia-a-dia. As geishas, as prostitutas e os bordéis, não achando nada de errado com isso, havendo até uma certa tolerância na abertura em relação à sexualidade. Com todo este panorama representado artisticamente, as pinturas tornaram-se um objeto de venda fácil. Os japoneses e os chineses não tiveram tantos conflitos em relação à sexualidade como o mundo ocidental. Influenciados pelos filósofos do taoísmo, do confucionismo e do budismo, eles encontraram o equilíbrio e a ordem no universo onde havia lugar para uma vida sexual saudável. Há mais de 2000 anos que a sexualidade e a religião são inseparáveis na Índia. Os homens e as mulheres procuram uma unidade com o divino através dos prazeres da carne. A rica e vibrante sexualidade encontrada nas várias religiões e filosofias da Índia são um espelho do mito da criação, que é uma mistura exótica de natureza e de sexo. No mundo oriental, os homens e as mulheres estavam envolvidos no processo da criação do prazer e das relações sexuais. Os céus e a terra a fazerem amor num ato muito sensual, com esta explosão de mel, manteiga e todos estes líquidos ricos e nutritivos. E então surge o mundo, com toda a sua diversidade e formas infinitas. Apesar das inúmeras distinções de classes e raças existentes na Índia, a sexualidade e a espiritualidade permaneceram bastante unidas. A religião e o sexo estão bastante conjugados, particularmente nas práticas hindus. Os hindus usavam o amor sexual como metáfora na sua arte e na sua escrita, na sua adoração e relacionamento com Deus. O processo da sexualidade está a redescobrir, reexperimentar e a voltar para aquela unidade cósmica em que todos estivemos a certa altura. O homem busca a mulher busca o homem, e esta busca, esta conduta e este desejo estão no seio das tradições orientais, das religiões hindu, Sikh, Shinto, taoísta e outras. Assim como os gregos, os indianos foram buscar muitos dos conceitos sexuais ou não aos seus deuses e deusas. Todos os seus deuses tinham esposas, amantes, filhos, cães, armas, uma família completa. Eram condutores de vidas humanas e exemplos para a vida humana. O deus Krishna incorporou o amor passional e tinha a reputação de mulherengo. Há um texto muito famoso que conta a história desta rapariga. A rapariga que ia fugir para a floresta para fazer amor com ele. Mas o seu pai descobriu e disse-lhe: "Eu sei do que ele é capaz. Não podes ir." Então ela, num comportamento infantil, gritou o seu nome: "Krishna, Krishna." E tanto evocou este nome sagrado, este mantra sagrado, que foi libertada e mandada para os céus, para ter milhões de anos de felicidade em sua companhia. Enquanto os devotos do hindu Krishna transcendiam a vida terrena através do amor devotado ao seu rei, outras religiões importantes, como os budistas, descobriram o seu próprio caminho para o alcance da tal iluminação. Há uma teoria budista que diz que o Buda reside em Yoni e que Yoni é a vagina da mulher. Então, de certa forma, a experiência entre homens e mulheres é que conduziria à iluminação.
Nem todos os seguidores do deus Cherubic tomaram o caminho de Ioni na busca da felicidade eterna. Muitos tornaram-se monges e freiras e viveram uma vida celibatária no mosteiro. Havia esta ideia de tentar produzir o karma, ações essas que os fariam renascer repetidamente. O Buda achava que a melhor maneira para o conseguir era tornar-se monge ou freira e viver uma vida espiritual. Uma existência desprovida dos prazeres terrenos não seduzia a todos. No século III surgiu uma alternativa de prazer na sociedade hindu, quando o sábio Vatsyayana escreveu o manual de sexo mais erótico da história, o Kama Sutra. Os novos ricos que queriam refinar as suas técnicas sexuais encontraram no Kama Sutra uma preciosa ajuda. Foi escrito por um espiritualista que provavelmente nunca praticou sexo. É difícil imaginar, mas talvez tivesse uma imaginação muito fértil ou talvez soubesse muito. Penso que foi escrito para as elites da sociedade indiana e para os homens em particular. A sociedade hindu acreditava na classificação e categorização de tudo, desde a classe social até aos alimentos. O Kama Sutra traduzia-se num extensivo inventário dos assuntos sexuais. Dentre os mais eróticos registros destacavam-se vários tipos de açoites e arranhões de amor, 4 tipos de amor, 8 estágios de sexo oral e 30 posições sexuais, algumas das quais deviam ser deixadas para os verdadeiros contorcionistas. Assim como os manuais dos automobilistas, o Kama Sutra apresentava soluções para quase todas as situações sexuais difíceis e até para o aumento do tamanho do pênis. O último livro do Kama Sutra trata do aumento do pênis e do toque vaginal. Descreve um extraordinário método para aumentar o pênis. O homem deitava-se numa cama com um buraco, colocava um peso no pênis e deixava-o pendurado no buraco, o que supostamente o alongaria. O Kama Sutra provou ser eficaz não só na cama, mas também na escrita. Os poetas usavam-no frequentemente como um tesouro sexual. Os poetas românticos indianos não gostavam das descrições explícitas de sexualidade. Há um poema que descreve os sinos ou pulseiras da mulher a abanar. Para um poeta conhecedor do Kama Sutra, isto significava que a mulher estava por cima. Se os sinos dos seus tornozelos estivessem a abanar ou tocar, significava que ela estava por baixo. O conhecimento do Kama Sutra era necessário para escrever um poema ou para o compreender. O Kama Sutra envolvia algo mais do que os prazeres sexuais. Continha também ilustrações sobre o cortejo a uma mulher e sobre o casamento. Com a sua publicação no século III, o Kama Sutra tinha muitos leitores na Índia. Entre os mais ávidos leitores estavam os arrojados jovens adolescentes, conhecidos como Nagarakas. Nos casos em que era necessário algo mais que o Kama Sutra, para impressionar uma mulher, os Nagarakas usavam o seu amigo de penas, o papagaio. Os pássaros falantes eram muito importantes na vida amorosa de um homem que passava uma parte do seu dia a ensinar os pássaros a dizer algo sexy. O seu dia começava, provavelmente, com um banho, uma máscara ou maquilhagem, a lavagem dos dentes e o estudo de poesia. Depois talvez assistissem a uma luta de galos. Saíam para comer ou dormiam a sesta para depois à noite sair e convidar alguma rapariga para ir até à sua casa. As mulheres preferidas pelos indianos não eram muito diferentes das bonecas tipo Barbie, com a sua peculiar aparência. Existe uma iconografia que representa a mulher. Grandes seios, cintura fina, anca
e coxas largas. E como se lia na poesia,